Tivemos uma queda aqui, mas já estamos em breve de volta. Só aguardando o Rafael voltar. Voltando agora com o nosso palestrante. Olá, muito boa noite de novo. Desculpe a queda aí, mas, né, sem citar nomes, eu uso aqui a rede da Claro, né? E a rede da Claro toda live me deixa na mão. Agora eu estou tendo que usar dados para a gente poder continuar a nossa live, né? E aí dados é mais rápido do que o plano, teoricamente, de 240 megabits da Claro, né? Então, é o dado que salva no final. Agora, vá conseguir provar que esse negócio diminui só de vez em quando. Isso é complicado. Mas vamos lá, meu amigo. De volta, bom que você ganhou um tempinho extra. Fique à vontade aí para falar. Não, ok. Eu verifiquei que a nossa live ela teve esse problema quando eu falava da presunção de inocência. Eu não sei a partir de que ponto o pessoal não pôde mais acompanhar. Você estava falando da presunção de inocência como meio de prova, como valor de prova, quando caiu. O significado Ok, então, uma rápida recapitulação então. A presunção de inocência é regra de tratamento, súmula vinculante número 11, uso de algemas. Eu não posso tratar investigados, suspeitos, réus como se já condenados o fossem. Segundo significado, regra de ônus da prova. Quem tem o ônus de comprovar a materialidade e a autoria, Ministério Público, quando acusa, não é a defesa. A decisão condenatória dos jurados e o cumprimento imediato dela, Sandro, não tem relação nenhuma com esses dois conceitos. O terceiro conceito tradicional de presunção de inocência se relaciona ao princípio do indúbio pro réu, que significa isto. Ao final da causa, do julgamento, se o julgador, o juiz, ficar em dúvida, dúvida invencível, que não é aquela dúvida além do razoável, ele deve absolver o réu. né? Sempre falo isso para os alunos. Exato. É mais para o direito americano, né? Uma dúvida razoável. Porque dúvida vai haver sempre. Porque sempre. Ninguém tem 100% de certeza de algo. Pode ter 99%, mas não 100%. Então, que daí vem o parâmetro do Beyond a Reasonable Doubt, que é esse critério americano. Enfim, que ele tem serventia para todos os sistemas que trabalham com a presunção de inocência. O que significa? Ao final, o juiz ficou em dúvida, absolve. O detalhe, quem é que faz o julgamento definitivo no tribunal do júri e quem é que define o reconhecimento da culpa no tribunal do júri? O seu juiz natural. Quem é o seu juiz natural? O conselho de sentença. E não os tribunais que julgam eventuais recursos que sejam interpostos contra a decisão condenatória. Então, quem define a culpabilidade é o conselho de sentença. Com essa definição da culpabilidade, eu obtenho a autorização para o cumprimento imediato daquela pena, daquela condenação. Então, este é o raciocínio de quem sustenta a execução provisória da pena e diz que ela não viola a presunção de inocência. Por outro lado, quem é contrário, quem critica a execução provisória da pena, o que eles dizem em relação à presunção de inocência? Simplesmente a presunção de inocência vigora até o trânsito em julgado. Eles fazem uma leitura literal, com o perdão da palavra, da Constituição. Eles confundem o inciso da Constituição que fala da prisão, que só exige ordem fundamentada e escrita, não exige trânsito em julgado, e eles confundem o inciso que exige o trânsito em julgado para o reconhecimento da culpabilidade. No júri, quando é que se dá o trânsito em julgado do capítulo da culpa, da condenação, da culpa apenas, diretamente no conselho de sentença. Toda a sentença ela é dividida em capítulos. Este capítulo transita em julgado antes. E é o que permite, reitero, a execução provisória da pena no júri. E eu já aproveito aqui, sendo muito breve, para trazer um outro argumento de quem é crítico à execução provisória da pena. O próprio ministro Gilmar Mendes, que votou contrário naquele recurso que eu já identifiquei, ele sustenta que
A execução provisória da pena viola o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto inclusive no Pacto de São José da Costa Rica, a que o Brasil deve observância por ser signatário. Ok, então nós vamos ao estudo do duplo grau de jurisdição. Ele nada mais significa do que a exigência de um órgão colegiado para evitar ou minorar o risco de erro do juiz singular. Por isso que se valora mais a decisão colegiada do que a singular. Porém, no júri, a decisão já é colegiada. Eu não preciso de um outro órgão colegiado para diminuir a chance de eventual erro. E detalhe, no júri, este órgão colegiado acima, os julgadores dos recursos contra a condenação do júri, eles não podem reformar a decisão. Quando eu digo reformar, absolver se a decisão for condenatória, condenar se a decisão for absolutória. Os tribunais, no âmbito do júri, podem apenas anular a condenação, rescindir, mas nunca reformá-la, substituí-la no mérito. Detalhe, a Constituição nossa é que previu esta exceção ao duplo grau de jurisdição, para os que assim entendem. Tal como a Constituição prevê esta exceção para outros casos. A exemplo da ação penal originária que começa no STF. Não tem duplo grau. E nunca teve, desde 88. Então esse argumento também é afastado dessa maneira. Interessante, diga. Rafael, eu fui aluno, né, do ex-ministro do STF, professor Carlos Brito. Ele foi o meu professor de constitucional em 1992, certo? É porque eu entrei com 5 anos na UFES, né? Mas, assim, naquela oportunidade, Carlos Brito dizia que não existe princípio de duplo grau de jurisdição em lugar nenhum no nosso sistema. Né? Estamos tendo que ir para uma norma supralegal, que é o pacto, mas em âmbito constitucional não existiria essa garantia, segundo ele, aquela época, né? Não sei se mudou de opinião posteriormente. Imagina, já naquela época se ensinava isso. Mas, enfim, o duplo grau é assegurado porque a finalidade dele, a teleologia dele, é exigir uma decisão colegiada para evitar o erro da decisão singular. Bom, está resolvido. No júri, a decisão é singular, é colegiada por natureza e só pode ser tomada por um próprio júri, nunca pelo Poder Judiciário. Então, com este argumento também se justifica a execução provisória da pena, a qual eu sou favorável, eu antecipo, e se afasta qualquer crítica neste sentido. Então, vimos soberania, vimos presunção de inocência, e falamos agora, então, rapidinho, Sandro, do seguinte, já encaminhando aqui para a linha de encerramento da nossa live. Tem um tempo igual ao da doutora Luciana, inclusive, cuja live foi muito melhor do que a minha, que fala muito melhor e temos muito mais que aprender com ela. Eu já sugiro que repita a live com a doutora Luciana. Há controvérsias, né, para comparar dois valores grandes, como são, né, as palestras apresentadas por vocês. Né? Eu acho que o único erro que se cometeu aqui foi de tentar dividir o tempo. Vocês mereciam, eram 3 ou 4 lives cada um. Nada, mas vamos dar seguimento então, e chegando ao ponto que importa agora. Vimos que a execução provisória da pena em si, que é o principal, é a medida principal, ela não viola a presunção de inocência, ela não viola o duplo grau de jurisdição, e ela se encontra justificada pela soberania dos vereditos. Tanto isso é verdade que o legislador, agora na lei anticrime, quando positivou o cumprimento imediato da pena no CPP, ele reconheceu que a decisão do júri é especial. Ela tem um componente que a torna distinta das decisões condenatórias da justiça comum no juízo singular. É por isso que o mesmo CPP que proíbe que a prisão preventiva exerça as vezes de execução provisória da pena, nessa última reforma da lei anticrime, este mesmo CPP diz que, no júri, eu devo executar provisoriamente a pena. Nós temos que entender, e qual é a leitura correta disso, justamente esse elemento especial diferenciador que é a soberania dos veredictos. Então, até aqui estabelecemos isso. E agora, como é que nós explicamos o limite de 15 anos? Em relação Essa ao aí qual foi o uma CPP... forma... Isso aí é uma dúvida que eu sempre tive, né? Que critério foi esse que o legislador escolheu
para dizer que isso só vale para quem foi condenado a 15 anos ou mais, né? Exato, porque pelo CPP hoje, 492, inciso 1, a linha E, só cabe a execução provisória da pena no júri se a condenação for superior a 15 anos. Primeiro, uma curiosidade, esse limite de 15 anos, Sandro, não constava do projeto original. Esse limite de 15 anos foi acrescentado no dia da votação do projeto de lei, 19 de dezembro, não teve discussão, simplesmente, eu acompanhei a sessão inteira. Ninguém discutiu. Certo. E no histórico do projeto legislativo, não como existe o registro de nenhuma. sessões. Exato. Então, simplesmente, na última hora, o deputado relator acrescentou aquele limite de 15 anos, sobre o qual não houve discussão, e ele passou. É assim que a nossa lei foi alterada. Ok. Então, temos que interpretar esse limite, ele se sustenta ou não? Ele tem sentido ou não? Aí, nós estudamos da seguinte maneira, Sandro. Uma relação de principal e acessório. O que é principal? A execução provisória da pena que decorre da soberania dos veredictos ou um limite de pena. Pena que não interfere na caracterização do fato em si, para justificar a sua execução provisória da decisão ou não. O que é o principal? A execução provisória da pena. O que é um nítido acessório nessa nossa equação? O limite de 15 anos. Podia ter sido 10, podia ter 5, podia ter sido 2, podia ter sido 20, enfim. Então nós temos a relação de principal e acessório. Pois bem, é legítimo, é razoável que o acessório, um mero quantum de pena, possa limitar soberania dos veredictos que tem um assento constitucional, que tem o mesmo valor das eleições, dos votos? Não. Não, eu não posso limitar a soberania com alguma coisa que não tenha o mesmo sentido, o mesmo nível, pelo menos. Eu estou pegando uma coisa lá de baixo para limitar a soberania. E é isso, neste ponto, que andou mal o legislador, e existe a crítica de que esse limite de 15 anos é inconstitucional, porque não é cabível limitar um direito, um instituto constitucional, que é a soberania, por um limite, por um quantum de pena. Então, o que se emprega aqui? Se eu afastar este acessório, que é o limite de 15 anos, eu comprometo o principal? Não. Se eu simplesmente retirar o limite de 15 anos, eu preservo o valor principal, que é a execução provisória da pena. Isso é o que permite, então, e foi sustentado pelo voto do ministro Barroso, a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. O que significa? Eu pego um trecho da lei e retiro uma expressão, uma palavra. Como já aconteceu com o Estatuto da OAB em relação ao crime de desacato, que previa uma imunidade para os advogados. Houve uma interpretação ali conforme, com redução de texto, que retirou apenas a palavra desacato. Então é a mesma sugestão dada agora para a execução provisória da pena. Retirar do texto do 492, inciso 1, a linha E, apenas a expressão 15 anos de pena privativa de liberdade. Se eu afastar este acessório, eu preservo o principal, que é a execução provisória da pena. E não tem problema. E isso é uma tarefa legítima do judiciário. O judiciário pode fazer isso porque ele não desnatura o objetivo último da lei, que é justamente validar e dar uma nota de realce para o tribunal ou júri por conta da sua soberania. Então, essa tese foi desenvolvida aí, foi acatada pelo ministro Barroso, sustentada por ele. Com muita felicidade, eu já escrevi alguma coisa a respeito, sustentando exatamente isso. E é um entendimento que nós esperamos que ocorra, seja julgado agora com recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, que eu mencionei no início. Inclusive, né, é importante ressaltar, né, que é o próximo convidado da sexta que vem, que é o Rogério Sanches. O Rogério, inclusive, ele faz previsão de quantidade de votos que vai ter favorável a essa tese que você está falando, né, de que vai ser constitucional a prisão. Agora, assim, eu não estaria fiel aos meus princípios se eu também não me posicionasse, né? Então, eu costumo dizer sempre para meus alunos o seguinte: uma coisa é o que eu quero, a outra coisa é que eu acho que é correto do ponto de vista, né, legislativo.
E aí eu coloco a questão das garantias constitucionais. Às vezes eu não concordo, né, com os limites estabelecidos, como, por exemplo, dos 18 anos para a menoridade. Mas a partir do momento que ela se torna uma garantia, uma cláusula pétrea constitucional, eu digo que mesmo não concordando, eu defendo até o fim, exatamente para evitar o abuso de que direitos e garantias nossos, das nossas pessoas próximas, sejam violadas, né? Então, eu lhe confesso, e sei, né, que realmente há esses fundamentos. Eu sei que o STF provavelmente vai entender que a prisão provisória, no caso do júri, vai valer, mas eu tenho uma dificuldade, né, de analisar esse inciso 57 da Constituição, né, que diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Né? Então, isso é um limite semântico para mim, que eu não concordo, mas é semântico. Né? O que é trânsito em julgado da sentença condenatória? Só quando esgotarem os recursos. Eu sei que isso é uma via muito complicada e sei que está todo mundo muito bem intencionado, porque os recursos são protelatórios, né? Quem tem condições vai até o STF, consegue prescrição, etc. Mas a mim me parece, né, continua aparecendo, que os limites semânticos desse inciso 57, ele está sendo violado aí. Porque a partir do momento que eu executo provisoriamente, né, uma pena definitiva e não a pena provisória processual, eu, na verdade, eu estou relativizando o inciso 57. E repito, né, eu tenho o conhecimento e sei que a corrente está indo para esse lado, sei que o STF nem teria mudado de posição em relação ao stream, né, padrão, que era entender que era constitucional a prisão provisória, se não fosse por uma decisão política, mas de qualquer forma, eu tenho dificuldades com esses limites semânticos dessa norma do artigo 5º. Né? Eu não me sinto confortável em dizer expressamente que essa prisão, né, essa execução de uma prisão definitiva antes do trânsito em julgado, ela estaria violando semanticamente essa garantia do inciso 57. Certo? Então, assim, eu compreendo, né, mas eu não posso deixar. Isso é bom que as pessoas vejam, né? Porque as pessoas acham, não, promotor de justiça só defende Exato. que se coloque o réu na cadeia. Meus alunos sabem que toda moeda tem dois lados, né? Então, independente de no final a interpretação ser favorável ao réu ou não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o cumprimento de uma ordem constitucional sistêmica que dê garantia a toda a sociedade, né, de que os nossos direitos e garantias vão ser respeitados. Obviamente que eu coloco essa filosofia, né, mas me rendendo aí, dizendo que seus argumentos são muito razoáveis, tanto que são, que o distinguish, né, que o STF vai fazer, já está previsto isso efetivamente, mas eu não seria, né, honesto academicamente, cientificamente, se eu não dissesse que eu me sinto desconfortável. Eu dou um exemplo, viu, Rafael, já que a gente tem um tempo a mais, quando a Lei 8.072 estabeleceu o regime penitenciário integralmente fechado para os condenados... Sandro, me permite só esclarecer que a 8.072 é a Lei dos Crimes Hediondos. Sim, sim. Quando a 8.072 estabeleceu, né, esse regime fechado na sua redação original, antes do STF se manifestar em habeas corpus, falar de efeitos transcendentes, de tentar abstrativar controle difuso, né, eu já estava lá no júri arguindo que aquilo era inconstitucional, porque violava a individualização da pena no concreto. E dizia, eu não gosto da consequência, mas eu não posso ir contra a minha forma de pensar. Óbvio que o legislador foi depois e alterou, estabeleceu que o regime era inicialmente obrigatoriamente fechado,
aí eu já entendia que a individualização foi respeitada. E o STF foi além, na minha visão aí, equivocadamente, e disse que era inconstitucional, né? Estabeleceu até vinculação a essa decisão. Aí o STF ultrapassou a lógica do razoável. Porque eu critico o STF nessa decisão agora, não quer dizer que eu seja contra o réu, né? Então, tudo tem duas moedas. É só essa observação. Mas continue, meu amigo. Não, excelente, Sandro, porque aqui nós demonstramos a dialeticidade inerente ao direito. O direito é dialético e nós vemos aqui verdadeiramente o sentido, e aí puxando a brasa para o nosso assado, da palavra promotor de justiça. Promotor de justiça, ele persegue o que ele acredita, o que é correto, o que passa pelo seu crivo. Tu tens uma restrição em relação a isso, é certo, é justificável, vai defender o teu ponto de vista, eu divirjo, eu tenho um entendimento contrário, nós estamos aqui conversando, falando de uma forma muito franca, muito honesta, isso é muito bonito da parte do direito, sabe? E, né, Sandro, se diga. deixe claro, isso mostra que não há, né, esse corporativismo divulgado. Né? O Ministério Público é fiscal da lei. Se seu entendimento é esse, é um entendimento baseado numa pesquisa científica sua, que suas conclusões antecederam os fundamentos que o STF está colocando agora, só mostra, né, que o nível de razoabilidade das suas premissas é científico. Por isso que a sua tese está se consolidando nesse stream que o STF vai pegar, que é diferente da regra geral. Né? E aí eu só tenho a ficar muito orgulhoso e parabenizar você, né? Ficar orgulhoso por ter um colega como você e parabenizá-lo por essa pesquisa, né? Pela divulgação disso. E a gente tem coisas similares, né, Rafael? A gente gosta de penal, de processo penal, e você agora é ambientalista também, não é isso? Né? Então, estamos indo aí nos mesmos caminhos, né? Embora assim, né? Eu sou um simplório, né, caminhador, né? Eu não estou nesse nível que você está, obviamente. Deixa de onda, Sandro. Eu que estou engatinhando no ambiental, o ambientalista aqui é tu, de escola, inclusive. Mas, Sandro, em relação, então, à execução provisória da pena, esta era a mensagem, a leitura que poderíamos apresentar, uma visão panorâmica do que é o Instituto, registrar que o julgamento desse recurso extraordinário vai ser um divisor de águas, que vai consolidar uma tese, se pode ou não a execução provisória. Segundo ponto, se o limite de 15 anos tem validade ou não. Vai ser crucial observarmos como vai se comportar a jurisprudência a partir de sessões. Pronto, voltou. Que voltou, congelaste para mim. Eu não sei se o restante do pessoal pode acompanhar ou não. Eu mencionava, Sandro, que o CPP positivou hoje a execução provisória da pena. Mesmo assim, o próprio CPP prevê exceções que permitem que a pena não seja cumprida de imediato. E eu dou um exemplo muito claro aqui, muito prático, do nosso dia a dia. Em muitos júris, nós, promotores, somos os primeiros a postular a absolvição do réu, e não a condenação. Num exemplo de laboratório, se o Ministério Público pede a absolvição, se a defesa, é claro, pede a absolvição, e mesmo assim sobrevém a condenação, porque os jurados, com base na sua íntima convicção, também chamado critério da certeza moral, entenderam por bem condenar o réu, aí nós temos um exemplo prático que autoriza o afastamento do cumprimento imediato da pena no júri. Então temos que levar esse conhecimento também a todos, que o CPP permite exceções. Não é toda e qualquer condenação automaticamente que sempre será cumprida de forma imediata. A regra geral, se a condenação for superior a 15 anos, sim, é o cumprimento imediato, mas nós temos exceções. E pela letra da lei, se a condenação for inferior a 15 anos, não vai haver a execução provisória da pena com base no CPP.
Mas se nós pegarmos a ratio, ou seja, a razão dos julgados da primeira turma do STF que admitiam a execução provisória da pena mesmo antes da lei anticrime, nós permitimos, então. Eis o bonito do direito, Sandro. Te devolvo a palavra, então. Só peço que tu me devolva ao finalzinho para fazer uns agradecimentos e é isso. Ok, eu quero agradecer aqui, né? Estou vendo aqui que está bem antenada a ouvinte Júlia Romero, poeta, né? Citando aí as ADCs, em que houve a E o discussão décimo? a discussão daquela questão lá da presunção de inocência, né? Eu quero aí saudar nossa querida corregedora, doutora Conceição Figueiredo, sempre nos acompanhando aí e mostrando, né, que o controle, a corregedoria, né, Rafael aí no Conselho Nacional do Ministério Público, mostra que todas essas linhas de controle elas são importantes para a transparência, para a publicidade e para que a instituição funcione, certo? Então quero aí parabenizar vocês por fazer esse trabalho, né, que serve à sociedade e serve ao Ministério Público também, engrandece a nossa instituição. Já concluindo aqui, eu quero agradecer a presença de todos, principalmente dos meus colegas queridos, doutora Luciana Duarte, que deu um show, doutor Rafael aí, que, né, nos abrilhantou com seus conhecimentos, e eu repito, essa pesquisa de Rafael, né, parece que ele é um cartomante. Ele fez uma pesquisa científica e todas as conclusões dele estão se consolidando, certo? Então, se Rafael não chega ao ponto do Sanches de dizer qual vai ser o placar da votação no STF, né, né, que é uma figura, o Rogério Sanches, mas eu fico muito admirado, muito grato de poder dizer que você é meu colega, né, por esse fundamento e a concretização da sua pesquisa. Eu quero dizer a todos também que a gente vai ter a honra aqui, enorme, na sexta que vem, às 19 horas, vai começar mais cedo, né, e se Deus quiser, tanto a Vivo como a Claro vão permitir que a live se realize sem travamentos, nós teremos aqui a presença virtual do nosso colega promotor de justiça de São Paulo, pouco conhecido, né, Rafael? Rogério Sanches, né? E ele vai trazer temas, questões atuais de direito penal para a gente aqui. E é sempre um aprendizado. O interessante, viu, Rafael, que eu nunca tinha assistido uma palestra de Sanches. E assisti esse ano, em Recife, sobre o pacote anticrime, né? E eu confesso que estou numa situação assim, que eu não tenho mais paciência para parar e assistir alguma coisa. Mas a palestra do Sanches, assim como é a sua exposição e a de Luciana, ela é hipnotizante, né? E eu fiquei impressionado positivamente como ele conseguiu, né, num local quente, todo mundo com fome, ele manteve lá os membros do Ministério Público de Pernambuco e os visitantes até o final com o auditório lotado. Então, assim, é imperdível, né, as participações do Rogério, que gentilmente vai aí, atendendo ao convite do nosso diretor, Eduardo Matos, né, participar da próxima live conosco. E nós traremos aí outros colegas muito bons também, inclusive já, né, conversamos com o Rafael aí, que vamos trazer e atuar em conjunto. Hoje, inclusive, é importante destacar, essa live ela teria os três simultaneamente na tela. Hoje no ensaio funcionou, né, Rafael? Né? No ensaio. A gente está lá usando OBS, usando aí site de streaming e conseguiria transmitir três ao mesmo tempo para o Insta e funcionou, né? Mas infelizmente meia hora antes de começar a live tenho problemas de internet e aí não tem condição de fazer isso. Mas de qualquer forma, né? Voltando aqui para o plano B, que é a versão padrão do Instagram, eu, né, fiquei muito satisfeito com a apresentação
Aprendi, né? Isso que é importante, a gente cada dia está aprendendo mais. E eu quero aqui agradecer a presença de todos e de Rafael e de Luciana Duarte, certo? Convidando todos para, na sexta que vem, às 19 horas, participarem aí da live do MP Acadêmico com o colega Rogério Sanches. Com você, Rafael, para as palavras finais. Obrigado. Sandro, eu que te agradeço, mas eu adianto, o resultado do placar aí da execução provisória da pena, ele é fácil de calcular. Se todos os ministros que votaram a favor da execução provisória da pena após o encerramento das instâncias ordinárias, que são as ADCs 43 e 44 referidas pela Júlia, mantiverem os seus votos, falta apenas um. E esse um é o ministro Toffoli, que já mudou e já votou a favor do júri. Foi isso mesmo que o Sanches disse. Com essa prognose é que a tese deve passar se não acontecer nada de extraordinário. Mas vamos lá, eu que te agradeço, Sandro, e te homenageio porque tu é um dos mentores por este projeto MP Acadêmico, que aproximou demais, de forma muito positiva, o MP da academia, da sociedade, é uma forma de democratizar, inclusive, o Ministério Público. Te rendo os meus sinceros e efusivos parabéns. Falo isso pela tua frente e pelas tuas costas também. Não tem problema. E, é claro, cumprimento a nossa corregedora, a minha corregedora que se encontra, a quem eu agradeço a presença um monte. Eu vou me penitenciar, eu cumprimento a todos os colegas que estão aqui, é claro, e uma saudação especial aos meus pais que me prestigiaram nessa live. Os dois estão acompanhando aí. E um beijo à minha esposa, que também nos acompanha, doutora Flávia, e me dá todo o apoio para que a gente possa continuar trabalhando, estudando e melhorando cada vez mais. Com essas palavras, então, Sandro, eu que faço a propaganda da live imperdível da sexta que vem, aqui pelo mesmo canal MP Acadêmico, com o professor Rogério Sanches. Aproveitem, o horário atentem, é 19 e não 20. E com essas palavras, Sandro, agradecendo novamente a tua pessoa e ao doutor Eduardo Matos, presidente da escola, é que eu te devolvo a palavra. Obrigado. Eu só, antes de concluir, né, eu não posso deixar de saudar minha querida professora Adélia Pessoa, né, nossa colega do Ministério Público, aposentada hoje, advogada, militante no direito das mulheres, das minorias, né? Essa mulher ela não para nunca, ela sempre está lutando por uma causa, e por isso ela sempre vai ter as minhas homenagens aonde tiver, e o meu respeito. Ok? Agradeço a todos pela presença, uma boa noite e até o próximo MP Acadêmico. Boa noite, forte abraço.